aqui, viu? Vamos começar? Vamos. Manda ver. Pode começar. Muito boa noite, pessoal. Terça-feira, 19 horas. Já tá ficando, todo mundo já conhece, sabe que é o horário do podcast Direito e Saúde. Hoje nós estamos recebendo aqui um grande advogado, presidente da Comissão de Saúde da OAB Rondônia, mas já já ele vai se apresentar para vocês. Antes de eu começar, Alexandre, eu sempre falo aqui para todos que estão nos acompanhando que o objetivo do podcast Direito e Saúde, quando eu pensei, quando eu criei, quando eu concebi a ideia, foi de realizar uma educação em direitos, ou seja, esclarecer a população porto-velhense, a população rondoniense, e por que não, já que a gente está na rede mundial de computadores, no YouTube, né? Por que não pensar em esclarecer toda a população brasileira que eventualmente se conecte conosco, para que a gente possa debater, discutir e esclarecer os problemas da saúde do nosso município, do nosso estado e do nosso país. São muitos os problemas, são muitos os desafios, mas eu quero crer que a gente dialogando, a gente conversando e a gente esclarecendo, a gente tem condição de resolver tudo. Eu acho que é muita pretensão, mas melhorar esse sistema, melhorar essa problemática, eu acho que a gente consegue. Então, pessoal, desculpa, sem mais delongas, eu queria passar a palavra aqui para o nosso convidado, que hoje, pessoal, nos presenteou, olha só, agora o podcast está com uma canequinha, a canequinha do podcast Direito e Saúde. Com a palavra, o meu amigo advogado, Dr. Alexandre Calil. Obrigado, doutor Sérgio. Inicialmente, eu gostaria de agradecer e até parabenizar pela iniciativa do podcast. Eu, enquanto presidente da Comissão de Direito da Saúde da OAB, quando eu tomei conhecimento, eu fiquei muito entusiasmado porque eu vi uma possibilidade realmente da gente tratar sobre direito da saúde dentro da sua amplitude, de forma muito célere, que é a internet. E é interessante a gente trazer isso aqui, Sérgio, porque o direito da saúde ele não se resume às nossas atuações, né? Sim. Eu sei que você atua muito na Defensoria Pública, mais para a questão SUS, a gente tem também experiência nessa questão suplementar, tem a experiência dentro de conselhos éticos, que é importante a gente falar sobre isso. Envolve uma série de profissionais e pacientes, e às vezes até instituições de medicina. Sim. Então é isso aí, nós estamos aqui à disposição, vamos tentar auxiliar e esclarecer o maior número de dúvidas possíveis para auxiliar você que está do outro lado assistindo e acompanhando o podcast. Excelente, Alexandre, excelente. E eu esqueci de falar algo, mas eu já tinha falado isso com você aqui nos bastidores. O objetivo aqui, pessoal, é a gente fazer um bate-papo bem informal, bem tranquilo. Eu, por mais que eu faça aqui, junto com o Felipe, um roteirinho aqui, o objetivo é a gente dialogar, conversar, e muitas vezes a gente foge muito do script, mas o objetivo é esse mesmo, é bater um papo, é jogar uma conversa fora e comunicar com vocês que estão aí do outro lado. Mas, Alexandre, eu faço isso com todos os convidados. Você hoje é um advogado de sucesso,
é o atual presidente da Comissão de Saúde da OAB, já reconduzido, né? Você já está no segundo mandato. Você integra o Comitê Estadual de Saúde do CNJ. Enfim, é conselheiro enfim, você tem inúmeros outros cargos. Mas eu queria que você falasse, para quem está nos assistindo, qual é a origem do Alexandre. Como é que o Alexandre ele é daqui do estado, ele é porto-velhense, ele estudou onde? Conta um pouco da sua história, da sua trajetória que fez você chegar até aqui, meu amigo. Excelente, excelente. Vamos lá. Alexandre Calil, hoje advogado, sou casado, pai de 2 filhos maravilhosos, Carlos Eduardo e Maria Valentina. Minha esposa também é advogada, a doutora Michele Sanches. Sou daqui de Porto Velho, nascido e criado aqui. Meu pai era agrimensor, então trabalhou em Iteron, trabalhou no município, trabalhou no INCRA, participou da construção de Porto Velho do Estado. Minha mãe foi servidora da antiga Teleron, que depois passou para a Oi. O seu pai ele veio para cá naquelas ondas migratórias ou ele já era daqui? Não, meu pai é acreano, veio para Rondônia na fase de construção realmente do município de Porto Velho. Década de 60 e 70? Por aí. Ele me disse que demorava 7 dias uma viagem de Porto Velho a Rio Branco em razão da ausência de estradas pavimentadas. Né? Foram aquelas grandes ondas migratórias que ocorreram nas décadas de 60 e 70 que de fato povoou o nosso estado, né? Exatamente, por isso que é tão uma mistura muito grande, né, da nossa população rondoniense. Tem muito nordestino, tem muito acreano, tem muito sulista. Essa é a beleza do nosso Brasil, né? É essa mistura, né? E o Porto Velho tem um lance diferente, Rondônia tem um lance diferente, Sérgio. Todos que vêm de fora, que estão acostumados com o sul, com o sudeste, eles têm uma vivência muito fria de cada um dos moradores daquela região. E ela não é antipatia, não é nada disso. Mas a gente aqui do norte tem uma simpatia e um acolhimento que é diferente. Você chega de fora aqui, com 5 minutos, o pessoal de Porto Velho está falando sobre a vida pessoal, sobre os problemas, sobre as alegrias, sobre as festas, sobre as conquistas. Sim, isso é verdade. Acolhendo. Vamos tomar um café, vamos comer, não é verdade? Isso é verdade. Então, assim, eu vim, nascido e criado aqui, estudei em colégio militar aqui em Porto Velho, colégio Tiradentes, estudei em escola pública, estudei parte no colégio adventista, tenho a minha religião, sou espírita, kardecista, sou cristão, sou graduado da Faro, me formei na Faro em 2005. No meio do ano, quando foi 5 de novembro, a gente fez aquela primeira prova após julho, né? Fez a primeira prova, 5 de novembro a gente pegou a nossa carteira de advogado. Eu falo a gente porque minha esposa também era da mesma turma e nós passamos juntos nessa prova. De lá para cá... Vocês se conheceram na faculdade? Eu fui seduzido na faculdade. Depois iremos... aqui, ela vai falar que é mentira, mas... Depois iremos saber mais sobre essa história dessa sedução. Mais. E aí, nessa época de faculdade, eu tive grandes oportunidades. Estagiei na Caixa Econômica Federal. À época, o nosso coordenador era o Dr. Eurico Montenegro. Sim, amigo nosso, gente finíssima. Trabalhei depois no escritório como estagiário do Dr. Elton Assis. Hoje, o Dr. Vinícius, que é presidente da ESA, ele era o meu coordenador, que me ensinou muita coisa que eu aprendi na advocacia. Trabalhei no escritório da doutora Flora Castelo Branco, também uma professora muito reconhecida, muito amada e querida aqui em Porto Velho. Trabalhei no escritório da Arquelau de Paula, junto com o Dr. Breno e a doutora Franciani. Então é um escritório que atua muito forte na área tributária. E foi lá que eu tive um contato mais forte, mais presente com a saúde suplementar. Porque na época eles atuavam para a operadora de plano de saúde. E aí, depois que a Michele... que nós engravidamos, eu falei, vamos começar uma carreira solo. E aí nós iniciamos esse trabalho com assessoria para empresas, para clínicas, para pessoa física, e nós viemos carregando isso de lá para cá. Nas eleições que antecederam esse mandato, na OAB, já estávamos como membro na Comissão de Direito da Saúde, na época presidida pelo Dr. G. Anderson, um grande amigo, um abraço, Dr. G. Anderson, que foi quem fez a minha indicação para o Dr. Márcio. As pessoas falam, a indicação para os presidentes de comissões é apadrinhamento. Eu vou falar para você que o Dr. Márcio não me conhecia, eu não conhecia o Dr. Márcio. Mas ele conhecia o trabalho que eu fazia porque as pessoas comentavam.
E aí o doutor Gênesis fez essa indicação, o doutor Márcio me ligou, eu estava de férias, me ligou, mandou uma mensagem perguntando, doutor Alexandre, tem a possibilidade, disponibilidade, você tem interesse? Isso 2021, acho que quando ele iniciou o mandato, se eu não estiver enganado. E eu falei, sim, vamos assumir. Eu acho que a gente tem um trabalho muito legal que a gente pode fazer para a OAB, principalmente para auxiliar os colegas advogados, porque pelo tempo e a experiência que eu já presenciei no judiciário, a gente vê que o resultado final poderia ter sido diferente se ele tivesse tido uma orientação para como caminhar, para como requerer, como fundamentar algumas questões. Muitos profissionais excelentes têm sucesso na maioria de suas demandas, mas a gente vê a necessidade da gente falar sobre o direito da saúde. E após a pandemia, o direito da saúde cresceu muito. O fato da gente ficar em casa, sem poder ter o contato social, nos permitiu que sentássemos para estudar novamente. E aí começaram as grandes especializações que hoje a gente está vendo na internet. Foi também no período que eu iniciei pós-graduação dentro do direito da saúde, porque eu tinha experiência, mas não tinha esse título. E aí nós viemos trabalhando nisso. Sim. No final do mandato passado, o doutor Márcio novamente me perguntou, Alexandre, você tem interesse na recondução? Nós precisamos trabalhar, levar esse trabalho de orientação, de conscientização e principalmente do estudo continuado para o interior, que é um projeto do primeiro mandato, é a interiorização. E aí eu falei, sim, nós temos interesse, nós queremos levar isso. E durante esse primeiro mandato, doutor Sérgio, o senhor acompanhou até parte dessa jornada, nós procuramos fazer uma aproximação muito forte entre a instituição OAB e as demais instituições que envolvem o direito da saúde, Ministério Público, CREMERO, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal, porque eu entendo que se a gente não trabalha em conjunto, a gente não consegue trazer resultados significativos para uma melhoria ou da saúde privada ou da saúde pública. Então nós precisamos falar e ser ouvidos. E a OAB tem esse papel importante de estar acompanhando tudo isso até a representatividade da sociedade. Concordo plenamente e a gente vai falar sobre tudo isso, meu amigo. Vamos eu lá. espero que o tempo dê, né? Vamos lá. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu acho que vai dar sim. Alexandre, eu queria iniciar aqui as nossas perguntas tentando esclarecer um pouco para senhora que está nos assistindo aí do outro lado da tela. O Sérgio é defensor público, atua na área da saúde. Você é advogado, presidente da Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados. E aí você tem o Ministério Público, e aí tem o Judiciário. Você consegue esclarecer, Alexandre, para a Dona Maria, para o seu João, o cidadão, o brasileiro médio, você consegue esclarecer mais ou menos qual é o papel da Ordem dos Advogados, da Comissão de Direito da Saúde, na saúde, tanto pública como na saúde privada, que é a saúde suplementar? Claro, vamos lá. Primeiro, o papel da OAB. O papel da OAB nas comissões temáticas, eles são órgãos auxiliares da presidência da OAB, da diretoria. Então, nós temos que ter um papel de levar, de orientar, de esclarecer, disseminar conhecimento a todo o público, principalmente a sociedade. Mas nós também fazemos esse papel de acompanhar todos os atos que são praticados pelos órgãos públicos. E aí, assim, nós temos poder de polícia para ir lá e fazer uma fiscalização em loco? Não é essa a finalidade. A nossa finalidade realmente é de estar acompanhando e trazendo todo esse cuidado de contratualização, de execução, e, havendo a necessidade, a gente busca as autoridades que têm essa competência, essa legitimidade. Então, assim, em situações extremas, nós podemos ir ao Ministério Público, a OAB expede ofícios, faz solicitações, encaminha para o Tribunal de Contas, olha, tem um contrato que não ficou muito claro, ou há uma obscuridade em determinada cláusula ou condição de execução, e aí os órgãos de fiscalização e controle vão fazer esse papel. Sim. E aí, dentro da OAB, nós fazemos, além dessa orientação e direcionamento da sociedade que busca a OAB, a gente direciona, fala, olha, existem profissionais excelentes, em caso de hipossuficiência, se você não tem condição de custear um advogado, você pode procurar a defensoria, que ela também tem essa assistência,
Em determinadas situações, com demandas sociais e coletivas, a gente já direciona direto para que o Ministério Público atue. E a gente faz esse papel dentro desse contexto de aproximar esses entes para que a gente possa ter uma comunicação e uma efetividade dentro da execução da saúde. Correto, correto. Então, para deixar bem claro para a população, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela não tem um poder fiscalizatório, porque o povo, Alexandre, vê muito nas redes sociais, operação de determinado órgão, órgão A, órgão B, órgão C, Tribunal de Contas, eventualmente até o Legislativo, né? É algo que a população fica confusa. Fica confusa, às vezes faz um juízo de valor equivocado, mas a gente precisa esclarecer tudo isso. A OAB está presente em tudo, em todos os lugares. Nós fazemos e executamos o papel essencial à execução da justiça. Mas nós respeitamos os limites legais que nós temos. Então, dentro do que nos é permitido constitucionalmente, a gente tem sim o poder de acompanhar, de oficiar, de solicitar providências e, em determinadas situações, inclusive, de atuar com demandas diretamente em prol de uma coletividade. Mas são casos mais extremos. E aí a importância é que o advogado também compreenda todo esse papel da instituição, porque às vezes ele aguarda, como eu já escutei algumas vezes, poxa, vocês não vão no João Paulo fazer uma fiscalização, tem ratos no João Paulo. Nós fizemos algumas diligências nesse sentido. Encontramos todos os certificados de ratização, de sanitização, solicitamos esclarecimentos do que aconteceu. E aí, eventualmente, numa irregularidade, a gente vai tomar as providências que tem que tomar. Entendeu? Mas a gente precisa levar para a sociedade que esse nosso papel, ele atua de forma paralela. Nós temos também o Ministério Público, nós temos o Tribunal de Contas que acompanha tudo isso. E, a própria Defensoria, né? A própria Defensoria. E a Defensoria aqui em Porto Velho, eu vou puxar uma sardinha aqui para o meu amigo Dr. Sérgio, porque desde que eu assumi a presidência da Comissão de Direito da Saúde, eu tenho observado isso. Eu digo e brinco, inclusive, que ele não tem o perfil do servidor público, porque a gente nota que ele tem um envolvimento emocional e uma preocupação e uma dedicação ímpar com as demandas que ele está cuidando. Nós tivemos um caso social emblemático que eu fiz o encaminhamento para a Defensoria Pública de um morador de rua que sofreu um acidente, perdeu consciência, não sabe o nome, não sabe sua idade, não sabe identificar quem ele é. Depois de diversas buscas já feitas, solicitadas pela Defensoria, a solução encontrada foi fazer um novo registro de nascimento, não foi? Sim, correto. E assim, são coisas que às vezes as pessoas olham e falam, mas o núcleo de assistência lá na Defensoria está fazendo tudo isso? Está fazendo isso e mais. Está fazendo isso e mais. Então, esse papel, OAB, Defensoria, Ministério Público, Tribunal de Contas, eles precisam caminhar juntos. E, graças a Deus, esse fortalecimento dessas relações institucionais tem ficado cada vez mais forte. Maravilha, maravilha. Eu acho que você esclareceu bastante, Alexandre. Eu acho que o pessoal entendeu. E quem não entendeu pode mandar a sua dúvida no chat aqui, pelo nosso chat do YouTube. Alexandre, eu queria adentrar um pouco sobre temas um pouco polêmicos. Vamos lá. Posso entrar? Podemos. Por favor. Mas antes disso, eu queria que você, ainda nesse escopo de esclarecimento, esclarecesse para quem está nos vendo quais são as diferenças básicas entre a saúde pública e a saúde privada, que é a saúde suplementar, né? Quando é que você usa uma, quando é que você usa outra, se tem comunicação entre elas, ou se elas são separadas, se existe indenização de uma para outra, porque é importante a pessoa saber. Muitas vezes a pessoa que está nos vendo, ela tem um plano de saúde, e eu estou te falando isso por conta da minha experiência lá no núcleo de saúde. Às vezes a pessoa tem um plano de saúde bem básico, sabe, pessoal? Um plano de saúde bem básico mesmo, né? E a pessoa, quando ela chega na defensoria, ela
acontece das duas uma. Ou a pessoa, ela não informa que tem um plano de saúde, às vezes até por vergonha, e quer demandar o Sistema Único de Saúde, ou o contrário. Ela informa que tem plano de saúde e fala, eu não quero nada com o SUS, porque eu pago o meu plano. Qual é a sua visão disso? Esclarece isso aí pra gente, pra quem está nos assistindo. Excelente. Eu vou trazer, inclusive, mais um ponto. Nós temos hoje SUS, saúde complementar e saúde suplementar. O SUS é o serviço público prestado pelo poder Estado. Então, todas as vezes que você falar em saúde pública, João Paulo, HB, você está falando de SUS. Quando você fala de saúde complementar, é a iniciativa privada que presta serviço de saúde, de assistência à saúde, para o serviço público. Então, quando o serviço público não tem determinada execução de serviços como oftalmologia, uma cirurgia de catarata, ele faz um chamamento, contrata a iniciativa privada para que preste serviços públicos. E já a saúde suplementar é o inverso de tudo isso, porque entra a iniciativa privada exclusivamente para vender serviços de saúde, de assistência à saúde à população. Então hoje, como você mencionou que existem os casos de tenho plano de saúde, fui no SUS, então a gente precisa deixar claro para a sociedade que quem é usuário de plano de saúde, o dia que ele usa o SUS, essa conta que foi feita lá no SUS, ela é repassada para a operadora de plano de saúde. Existe uma discussão de longas datas sobre o ressarcimento do SUS, que é justamente isso, porque o SUS cobra da operadora todo o atendimento que ele fez do beneficiário de plano de saúde dentro da rede pública. Não estou aqui para dizer se é certo ou se é errado. Isso eu posso dizer para vocês que está previsto e é legal. Mas questões se é certo ou errado moralmente, eu deixo que vocês façam essa análise, esse julgamento. Como diz o outro, eu não sei por que é assim, só sei que é assim, né? Só sei que é assim, é o constituinte, né? Então a gente precisa... Mas eu acho que isso faz sentido porque na prática, já lhe interrompendo, me perdoa, meu amigo, o Sistema Único de Saúde é um sistema de seguro universal, né? Tanto que, mesmo você estando com um plano de saúde, você tem direito ao Sistema Único de Saúde. Com certeza. O imigrante ilegal no Brasil tem direito ao Sistema Único de Saúde. Então, é uma forma de você compensar se você tem um seguro privado, um plano ou seguro saúde privado, que o plano indenize esse sistema nacional. Correto, doutor? É uma grande discussão, e aqui eu não estou levantando bandeiras para ninguém. Mas imagine você qual é o sentimento de quem está na direção de um grande plano de saúde, quando ele recebe essa conta, porque no entendimento deles, eles já fazem um papel de forma paralela que seria obrigação do Estado. Sim. Então, ele já faz esse papel, mas mesmo assim ele recebe essa conta. E aí, o que está acontecendo hoje? Hoje está sendo permitido, inclusive decisões recentes, essa prestação de serviço pela saúde suplementar para o SUS como forma de abater débitos que possui com o Estado. Então eu não sei como vai ser esse cenário, essa movimentação, esse processo de regulação, de encaminhamento desses pacientes para o atendimento dentro da rede de saúde suplementar para o cumprimento de normas ou abatimento de dívidas com o Estado. Pois é. E seguindo nesse caminho de distinções, pelo sentir do senhor, já entrando um pouco, Alexandre, na questão até da judicialização da saúde, em qual sistema existem os maiores, na sua visão, existem os maiores problemas de judicialização? Se na judicialização privada, na judicialização em face do sistema público, e até mesmo fazendo distinções, Brasil e Rondônia, se houverem essas distinções. Claro que existe. Só para você ter uma ideia, as demandas na saúde nos últimos anos aumentaram mais de 506%. Mas isso é um número muito importante, pessoal. O que o Alexandre está dizendo, ele não está tirando isso da cabeça dele, são números do Conselho Nacional de Justiça, é que quando você aumenta 100%, você dobra. Quando você aumenta 500%, você multiplica por 6.
Só que aí, vamos lá agora, Sérgio, para a questão. É porque às vezes da a gente está realidade. falando, não, aumentou do tantos por cento, a pessoa não tem noção. Não. Agora, quando fala que multiplica por 6, a pessoa assusta. A questão da realidade entre saúde pública e a saúde suplementar está basicamente nos pedidos. A gente observa que dentro da saúde pública são questões mais básicas. Eu preciso de medicação, eu preciso de uma cirurgia ortopédica. Eu caí de moto tem um mês e estou na fila aguardando uma cirurgia ortopédica. E eu falei um mês para ser bacana, porque essa fila ela ultrapassa ano, pelo menos aqui em Rondônia. Então, a diferença é essa. Já na saúde suplementar, eu estou pedindo uma medicação oncológica, eu estou pedindo uma cirurgia reparadora, porque eu fiz um procedimento bariátrico, eu estou pedindo um atendimento de um método ou uma técnica nova de tratamento que foi desenvolvida recentemente, que ainda não foi incluída no rol, mas que o beneficiário já quer esse atendimento. Então, existe uma série de fatores que levam essa discussão entre a judicialização, né, e realmente uma resolutividade pelas vias que o CNJ tem trabalhado há algum tempo já, de mediação, conciliação dessa resolução de conflitos, né? O senhor mencionou aí a questão de rol. Explica para quem está ali do outro lado da tela o que é esse tal de rol. O que é isso? Esse rol de procedimentos é um tema que foi discutido durante muito tempo a nível de primeira, segunda instância, STJ e chegou no STF. Inclusive, hoje em dia, temos até a legislação já, acho que no primeiro mandato, período do Bolsonaro, foi editada uma lei que traz e que regulamenta e que tirou toda essa confusão sobre ser um rol taxativo ou um rol exemplificativo. As operadoras argumentavam que o rol era taxativo. Então, se o procedimento que estava sendo pedido judicialmente não constava do rol da Agência Nacional de Saúde, que é o órgão regulador e que traz esses procedimentos que devem ser cumpridos como referência mínima... Alexandre, eu posso te interromper um pouco? Claro. Entrei na ANS sem dizer quem é a ANS? Não, é que... O que é rol? É uma lista. É uma lista de procedimentos. É uma lista. Aí você está falando da STJ, STF. Tem muita gente que sabe, mas... É porque chega-se na discussão, Sérgio, de ser taxativo ou não. Todas as brigas judiciais sempre se entrava neste mérito. Hoje já não se fala mais nisso. Sim. Né? Eu não falo mais se eu estou discutindo se o rol é taxativo ou não. Eu falo se há necessidade ou não. Se há previsão, se há comprovação de eficácia e curácia, se a indicação do médico assistente realmente tem fundamento para isso. O que o doutor Alexandre está falando, pessoal, na prática, é o seguinte. Existe uma lista e antigamente os planos de saúde alegavam na justiça... Na justiça. Administrativa ia para a via judicial. Que eles só tinham que cumprir o que estava na lista. E a justiça, no caso os tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, em várias decisões judiciais, eles disseram que na saúde privada, na saúde suplementar, aquela lista ali, ela é uma referência. Ela não é uma lista obrigatória, ou seja, eu só vou cumprir o que está na lista e pronto, acabou-se. Se você tiver necessidade clínica, médica, terapêutica de um outro tratamento, o seu plano ou seguro saúde deve fornecer. Correto, doutor? Correto. Mas nós precisamos observar uma outra coisa quando a gente fala de saúde suplementar. Dentro da saúde suplementar, as operadoras de plano de saúde, até para aumentar o seu número de vidas dentro da sua carteira, ela criou vários tipos diferentes de contrato. Então, eu tenho um plano de referência, que eu atendo só na rede básica daquela operadora. Eu tenho um plano que eu atendo a rede básica, que são os hospitais próprios, mais hospitais credenciados. Eu tenho hospitais de médio e alto custos, eu tenho hospitais de alto custos, eu tenho planos que só atendem a região de Porto Velho, eu tenho planos que atendem regiões de municípios, eu tenho planos que atendem o estado, eu tenho planos nacionais. Obviamente, conforme você aumenta esses benefícios, você aumenta o valor. E isso impacta diretamente para o usuário. Isso é uma discussão que se é feita dentro do judiciário, até para falar, olha, o procedimento não foi autorizado porque
o plano dele é o de menor abrangência, é o de menor cobertura, e está de forma expressa contratualmente que não há previsão para esse tipo de procedimento. E aí isso vai parar na via judicial. Mas isso é legal, doutor? Isso é legal, inclusive nós temos decisões do STJ que têm ratificado essa negativa por estar expressamente prevista em contrato. Então, o que vinha se decidindo? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor e as resoluções da ANS, eles fundamentavam, falaram, olha, não há essa previsão de negativa para esse tipo de procedimento no meu contrato. Então, como não há previsibilidade, deferia-se. E aí as operadoras começaram a trazer para dentro do instrumento contratual essa previsão. E, obviamente, mostrar dentro do instrumento contratual que essa previsão de um valor mais baixo de plano de saúde mensal também trazia um benefício menor. E quanto maior o custo, maior é a abrangência e a cobertura do plano. Vamos pegar aqui um caso concreto para a gente exemplificar melhor para quem está nos vendo? Vamos imaginar uma criança com TEA. É um caso bem clássico, não é? É um caso bem É polêmico. uma criança com um transtorno do espectro autista, pessoal. E aí você tem aquela família, normalmente aquela mãe precisando do método ABA. que tá sofrendo, que é uma guerreira, que tá ali a todo momento lutando pela saúde do seu filho, da sua filha. Essa mãe que tem um plano de saúde, que aqui no Brasil a gente já pode considerá-la uma pessoa privilegiada, né? Essa mãe precisa de um tratamento que não é experimental, tá, pessoal? Quero deixar bem claro aqui que eu não estou defendendo tratamento experimental. Um tratamento que já é reconhecido pelas sociedades de psicologia, de psiquiatria, ou até mesmo um tratamento clínico mesmo, né? A gente pode dar como... A gente pode, inclusive, dar como exemplo aqui o canabidiol, né? É. O canabidiol é um ótimo exemplo para isso. Mas eu não quero restringir ao canabidiol, eu quero deixar ele bem aberto. O que essa mãezinha tem que fazer quando tem um plano de saúde e o plano de saúde, mesmo sendo regional, Alexandre, nega o direito à saúde para essa criança? Vamos por partes. Feito esquartejador, por partes. O que eu tenho visto e acompanhado. As negativas, quando tem ocorrido, elas não ocorrem simplesmente porque elas querem negar que se aplique o método ABA ou qualquer outro procedimento necessário multidisciplinar para aquela criança. O que tem acontecido é que tem surgido muitos pedidos. Eu preciso para o tratamento da minha filha um neuropediatra, ou eu preciso de uma nutricionista especialista em criança. Sim. E o que as operadoras discutem? Fala, peraí, a operadora já fornece um nutricionista, ele já fornece um pediatra, ele já oferece um neuro. Mas não especialista. E aí uma questão de especialização, eu vou até deixar para que essa discussão seja esclarecida de forma mais profunda pelo Conselho Regional de Medicina. Porque também é uma discussão que está sendo discutida, está sendo aplicada lá dentro. Porque se discute sobre o direito de se apresentar como especialista em TEA, como especialista pediatra infantil, pediatra já infantil, mas especialista no TDAH. Então, assim, a gente precisa observar se está sendo concedido, está sendo autorizado o tratamento. Obviamente... Sim. Que nós temos profissionais aqui em qualquer região do Brasil que têm realmente uma experiência maior para esse tipo de patologia, ou de síndrome, ou de qualquer outra doença que você tiver a tratar. Mas são casos e casos que precisam ser analisados. No final da história, o judiciário tem, de forma reiterada, determinado o fornecimento de atendimento. E ele tem situações mais corriqueiras, principalmente quando há dentro da rede médicos e especialistas nessa área para atender, determinado que se faça dentro da rede. A gente sabe, Alexandre, que aqui na nossa região a gente tem um problema crônico de falta de especialistas. Demais. Não só na rede pública, como também na rede privada. O meu sentimento, agora eu vou dar a minha opinião, Alexandre, é que
algumas operadoras de plano de saúde, elas, pensando no caráter de equilíbrio econômico-financeiro delas, existe uma tendência, eu não estou aqui acusando ninguém, tá, pessoal? Eu estou pegando a minha experiência empírica de atuação na Defensoria Pública. Existe uma tendência de negar direitos. O senhor concorda com essa minha visão? Doutor Sérgio, eu não posso concordar plenamente com essa visão, porque eu também tenho acompanhado a atuação da Agência Nacional de Saúde na fiscalização das operadoras. E as penalidades para as operadoras, quando há negativa de autorização de procedimento sem um fundamento justo e razoável, as penalidades são muito altas. O senhor fala de multa, né? Multa. A Agência Nacional multa as operadoras. São penalidades financeiras. Sim. São penalidades financeiras. Mas o que o beneficiário... Que infelizmente são as que funcionam, né? Ainda é o que se aplica, né? Para que se haja o cumprimento em determinadas situações. Então, o que a gente tem visto? Em razão da dificuldade de especialistas, as operadoras têm a obrigação de fornecer um especialista mais próximo daquele município. Então, nós temos casos no interior que não tem um pediatra. E aí as operadoras são obrigadas a manter contato com médicos especialistas em outros municípios e possibilitar que esse paciente vá lá fazer o atendimento. Então a operadora mantém contato, faz o pagamento, custeia a despesa da consulta e o paciente vai, consulta e volta. Entendeu? Então essas obrigações eu tenho visto de forma reiterada e eu acredito que hoje seja até o menor problema hoje das operadoras, mas de garantir essa assistência de rede com profissionais especialistas, eles mandam para outras localidades. Isso aí é... Qual seria o maior problema na sua visão, Alexandre? Doutor Sérgio, nós temos... judicialização da saúde suplementar. Dentro da saúde... Judicialização que está par e passo ali, colado com o acesso à justiça, né, uma coisa ligada à outra. De forma muito reiterada. Eu, como usuário, contrato um plano de saúde municipal, mas eu procuro uma rede fora do município de Porto Velho, fora do estado de Rondônia. Mais precisamente, eu caio lá em São Paulo, no hospital de alto custo, para fazer o meu atendimento. Para fazer uma consulta, para fazer um exame de rotina. Então, essas demandas são corriqueiras dentro do Poder Judiciário, porque o beneficiário entende que a operadora deveria custear, e a operadora entende que, em razão da abrangência e previsão de cobertura contratual, ela não teria essa obrigação. Principalmente porque ela pode direcionar a um especialista aqui na região de abrangência. Outras questões que têm sido muito comuns, a questão dos autistas, tá assim, imenso volume de demandas, cirurgias reparadoras pós-bariátrica, por exemplo, ainda tem uma discussão muito grande, principalmente quando a operadora entende que se trata de um procedimento estético, e aí ele não é mais só estético, porque um paciente que perdeu 30, 60 quilos, ele realmente... É reparador. Eu preciso corrigir aquilo para evitar que ele tenha novos problemas. Então, assim, as demandas são muitas. Negativação não, cancelamento unilateral de contratos ainda é muito alto. A operadora cancela o plano de saúde do beneficiário, o beneficiário alega que não foi notificado, que não estava com débito superior a 60 dias e que ele não foi notificado no 59º. Então, existem algumas demandas que são corriqueiras no Poder Judiciário. E que, no meu ponto de vista, se as operadoras tivessem um centro de conciliação, um centro de ouvidoria mais eficiente, ela poderia chamar, resolver de forma administrativa e solucionar grande parte dessas demandas. Mas eu lhe pergunto, Alexandre, tem interesse nisso? Posso tocar numa ferida, meu amigo Alexandre? Vamos lá. Posso. Aqui o objetivo é a gente fazer um bate-papo, mas não é uma Tranquilo. ferida sua, não. Claro que é uma não. ferida de um sentimento, de um homem de 43 anos de idade, que já tem de defensoria 16 anos, que já advogou antes. Você já sabe o motivo pelo qual eu me apaixonei pelas demandas de saúde. Que foi, inclusive, para conseguir o home care do meu falecido sogro. Você já conhece essa história.
Eu tenho uma sensação, Alexandre, e eu não estou aqui querendo criminalizar ninguém, culpabilizar ninguém. Eu acho que o nosso país, Alexandre, ele já está muito polarizado, ele está muito tensionado, ele está muito dividido. O objetivo desse podcast, que não é e nunca será para a gente ficar falando de política, não é. Mas eu acho importante falar que o nosso país está tensionado para dizer que eu justamente não quero isso com essa minha fala. Mas eu tenho um sentimento, Alexandre, que eu posso, e digo, eu posso estar errado, pessoal, eu posso estar errado. Mas eu tenho um sentimento, Alexandre, que as grandes operadoras de saúde aqui no Brasil, elas são empresas, e por serem empresas, elas estão buscando lucro. Mas todas estão. E assim, existe um interesse empresarial de se manter viva, de se manter em pé, de se manter equilibrado, e nesse processo não se olha o segurado. Olham-se números. Olham-se almas que podem ser dispensáveis. Eu sei que eu fui muito duro agora, eu sei disso, mas o meu sentimento, e olha que eu estou falando, gente, de uma ação judicial que eu ingressei no ano de 2009. No ano de 2009, para o meu sogro. A operadora de plano de saúde, lá do Rio de Janeiro, que eu prefiro não falar o nome, mas é uma operadora nacional, ela sabia que tinha o direito. Mas ela negou. A gente chegou a ouvir, Alexandre, que ele vai falecer mesmo. E de fato ele faleceu, um mês e pouco depois ele faleceu. Você tocou numa ferida, Sérgio, que... Assim, o objetivo aqui não é gerar polêmica, não é gerar constrangimento para ninguém, enfim, para nenhum convidado, mas eu senti no meu coração, e o roteiro aqui eu já larguei de mão. Não, O objetivo aqui é a gente bater um papo. Eu vou falar para você que não é bem um constrangimento, mas é um sentimento realmente de perda, porque eu vivenciei uma amiga que precisou de tratamento oncológico, Uhum. teve essa negativa da operadora e ela buscou o SUS. Eu já comentei isso, inclusive em reuniões do Comitê Estadual de Saúde. Ela buscou o SUS em primeira instância, foi deferido o direito àquela medicação oncológica, houve recurso, no recurso declinou-se a competência para a Justiça Federal, e a Justiça Federal, após longa caminhada, e a gente sabe da morosidade do processo judicial, quando deferiu a medicação para ela, aquela medicação já não servia, não trazia mais o benefício no tratamento. E o judiciário falou que ela precisaria demandar novamente. E ela, infelizmente, não aguentou esperar uma decisão, uma nova decisão judicial. Então, essa realidade que você está falando, ela também se aplica dentro da saúde suplementar, quando a operadora, mesmo sabendo que o procedimento, o medicamento consta do rol, ela não fornece. Mas eu não posso dizer para você que isso é só uma questão financeira. O meu sentimento é, Alexandre, sabe por quê? Via de regra, toda empresa, uma grande empresa operadora de plano de saúde, ela é uma sociedade anônima. A grande maioria. A grande maioria. E elas, tendo ou não ações listadas em bolsa, a maioria eu acho que não tem, elas têm que apresentar, de acordo com as leis das SA, relatórios anuais, semestrais e trimestrais. Se ela tem uma dívida agora e paga, isso reflete no caixa corrente líquido dela. Se ela pega essa dívida e posterga, digamos, para um exercício financeiro posterior,
ela ganha fluxo de caixa e respira melhor. Só que nesse meio tempo, vidas se perdem. Vidas se perdem, vidas se deterioram. Eu vou falar de um caso aqui que não é saúde suplementar, mas eu atendi semana passada e me marcou muito. Eu até comentei com o Felipe e a gente vai até... eu vou até mencionar isso num dos vídeos que eu faço. Um senhor, taxista, um jovem, ele não é um garoto, né? Mas ele com 59 anos de idade, com um problema de saúde, problema esse de saúde que é solucionável, eu prefiro não mencionar o problema de saúde agora. Ele está há 5 anos lutando com esse problema de saúde. Um homem que, além de ser taxista, ele tem outras capacitações. Ele é operador de máquina pesada, ele é operador de colheitadeira, né? Ou seja, ele teria encaixe nesse mercado, até porque a produção de soja está chegando aqui para a nossa região, e ele não consegue trabalhar. Eu conversei com esse homem, no meio da conversa ele desabou a chorar, Alexandre. E o problema é que às vezes uma patologia acaba desenvolvendo, pela ausência de tratamento, desenvolvendo outras questões. É um efeito em cascata. Mas eu só quero voltar um pouquinho na questão financeira e orçamentária. É óbvio que as operadoras, elas são empresas e elas querem lucro. Mas eu penso também nesse poder de fiscalização da ANS, e as multas são altíssimas. Eu sei que na grande maioria dos casos, a multa é muito maior do que o valor do custo operacional para a operadora de autorizar. Isso tende a funcionar. Penso eu que as operadoras, quando há negativa, elas querem, na verdade, discutir parâmetros contratuais. E isso é uma discussão que, enquanto nosso STJ, nosso STF, não sedimentaram o entendimento sobre a necessidade de se dar cobertura para procedimentos que estão fora do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, essas discussões vão continuar. Agora, até que ponto, com o avanço da tecnologia, com o avanço da indústria farmacêutica, criando novas medicações todos os dias e que trazem uma elevação no custo assistencial, até quando as operadoras vão estar dispostas a prestar o serviço da saúde pública, que é um papel do Estado, sem ter o retorno que eles esperam? Eu não estou aqui defendendo a operadora. Eu estou aqui trazendo para vocês uma situação em que o Estado precisa atuar. Eles precisam encontrar um consenso. Também acho que se precisa regulamentar de forma mais clara e mais transparente as questões de reajustes de plano de saúde. Porque não adianta eu aumentar procedimentos, elevar de forma demasiada o valor do plano de saúde, que o beneficiário não vai aguentar. E ele vai vir para o SUS. E o problema vai piorar. E aí dentro do SUS existem diversos fatores que, no meu ponto de vista, se não forem trabalhados em conjunto, não vão resolver nada. A gente vai estar enxugando gelo. Você tocou num ponto muito interessante, Alexandre, que é a questão do equilíbrio contratual. Muita gente não entende isso e quem entende às vezes faz questão de não entender. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para quem está lá do outro lado o que é esse tal de equilíbrio contratual. Hoje é muito comum a gente ver dentro das operadoras elas comercializando apenas planos coletivos. E aí eu vou falar para vocês a razão. Penso que a razão se dá em razão da necessidade de trazer um equilíbrio contratual. Vamos para um plano individual familiar. Plano individual familiar de 4 pessoas, eles gastam R$ 1.500, um plano estadual. Esse custo que eu tenho de assistência para essa família, ela acaba sendo maior do que eu tenho para um plano coletivo com 300 vidas, 500 vidas, 5.000 vidas. Posso me interromper? Pode. Dr. Márcio Nogueira, seu presidente da Ordem, nosso presidente da Ordem, acabou de mandar uma mensagem aqui dizendo que está gostando muito do podcast e que você é um cara muito sério, um cara íntegro, um cara do bem. Muito obrigado, presidente. Eu fico feliz com suas palavras. Na verdade, nós só estamos tentando executar aquela missão que nos foi dada lá atrás.
Nós precisamos levar conhecimento, propagar, difundir e principalmente trazer esse estudo continuado para dentro da advocacia, levando principalmente a assistência à população. Continuando. Mas Eu acho que valia a pena interromper por conta disso, né? Claro, com certeza. Com certeza. Você sabe que, voltando aqui, o Dr. Márcio, ele sempre ele é um entusiasta, você conhece ele pessoalmente. Todas as vezes que eu cheguei para ele, falei, Dr. Márcio, eu estou com um plano meio maluco aqui, queria fazer um evento, chamar todas as autoridades vinculadas à saúde para a gente discutir saúde pública aqui dentro da OAB. Ele falou, excelente. Vá buscar os acadêmicos de medicina, de direito, traga todo mundo para cá, traga a sociedade, para que todos participem. Então, assim, o Dr. Márcio sempre incentivou e me possibilitou executar as loucuras que a gente faz dentro desse mundo de comissão da OAB, para que a gente possa realmente propagar e difundir esse conhecimento. Tanto que hoje nós temos um acesso muito maior dentro dos entes e autoridades vinculados à saúde do que a gente tinha antes. Porque eles já sabem o posicionamento da instituição, eles sabem como nós estamos trabalhando. E a gente sabe que a gente precisa desse diálogo para a gente desenvolver um resultado positivo. Mas eu me perdi lá, onde é que a gente estava? A gente estava falando sobre o equilíbrio contratual e até que ponto essa conta fecha. Se é que ela fecha. Vamos lá, doutor Sérgio. O plano coletivo. Você está com água aí, meu amigo? Eu preciso de mais. 5 mil, 10 mil vidas. Você sabe quanto custou alguns pacientes que estiveram internados em São Paulo no período do Covid? Não sei. Vou te falar de dados que eu presenciei e acompanhei. Uhum. Um paciente ultrapassaram R$1 milhão em internação hospitalar de internação no período do Covid. Porque ele estava no hospital de alto custo. E, obviamente, nesse momento você vai buscar a rede para lhe atender. Só que eu tenho um plano coletivo e que esse associado, esse beneficiário, me pagava ali R$300, R$400 de mensalidade. Então, dentro de um plano coletivo, para garantir o equilíbrio, a operadora levanta toda a sinistralidade e faz a divisão com todos. E aí alguns beneficiários não entendem, falam, olha, eu não usei este ano, mas eu estou vinculado a um plano coletivo, e o plano coletivo, para se manter equilibrado, evitar novos reajustes ou evitar cancelamento do contrato, eu preciso realmente trazer esse equilíbrio e dividir essa conta com todo mundo. Tanto que hoje as operadoras, a grande maioria, tem comercializado basicamente planos coletivos empresariais e por adesão. Já vi que você quer me botar, vamos lá. Não quero te colocar. Pelo sorriso eu já entendi, falei, então me responde essa, vamos. Não. Eu tenho uma preocupação muito grande, Alexandre, e eu sei que eu sou chato nesse ponto. Qual é a diferença do plano individual, para quem está nos vendo lá, para o plano coletivo? Por que no plano coletivo você age de uma maneira, age de outra? Você entende que o brasileiro médio, a brasileira média, que acorda todo dia de manhã, que cuida dos filhos, que trabalha, que às vezes está chegando em casa essa hora, 8 da noite, ela não entende isso. Eu não sei se eu tenho essa visão até um pouco, vocês me perdoem, pessoal, de repente eu estou tendo uma visão até um pouco paternalista, e tem gente que está nos assistindo que está pensando bem assim, Sérgio, pelo amor de Deus, eu já sei como é que isso funciona, deixa o homem falar o que ele quer falar. Mas o problema que eu vejo talvez seja até, Alexandre, por conta da minha atuação por muito tempo na defensoria, e quando você senta para falar com a pessoa, não significa que você está diminuindo a pessoa, não. Às vezes é uma pessoa que tem muito conhecimento, muitos saberes em outra área do conhecimento. Claro. Mas ela não sabe muitas vezes o básico do direito dela. E eu acho que o Sérgio criou esse podcast aqui, que cara, eu gostei muito dessa caneca, de verdade, cara. Muito obrigado. Que bom. Muito obrigado. O objetivo da criação do podcast Direito e Saúde foi justamente passar conhecimento, fazer educação em direitos. Claro. Então, sem querer abusar de você, meu amigo, tenta explicar. E a gente estava falando sobre equilíbrio, e alguns planos se equilibram e outros planos não se equilibram. Você estava falando do problema do Covid, muita gente se internou. Questão de sinistralidade. Né?
aí muitos problemas ocorrendo nos planos. Então, como é o nome do assessor? É o Felipe. Felipe, como dizem alguns blogueiros e mídias sociais, anota essa que vai virar um corte. Hoje, eu, enquanto consumidor de plano de saúde, eu optaria por contratar um plano individual e grupo familiar do que um plano coletivo. Por quê? Por quê? Primeiro, o reajuste do plano individual e familiar, ele segue os índices determinados anualmente pela Agência Nacional de Saúde. O índice este ano foi de 6,06 de reajuste. Ou seja, tem previsibilidade. Tem previsibilidade. Os planos coletivos... Por que não tem? Os planos coletivos, a agência não fiscaliza esse índice de reajuste. Elas são obrigadas a comunicar à operadora, mas ela não participa do processo de negociação desse reajuste. Ela é uma negociação direta entre operadora e contratante. E aí eles levam em consideração, sob argumento de previsibilidade do equilíbrio contratual, eles fazem o rateio de toda a sinistralidade. O grupo tem muitos idosos, o grupo tem muitas pessoas doentes, o índice de utilização vai ser muito alto. Então o custo deste plano será muito alto e ele vai ser rateado entre todos. Então a grande maioria dos planos tem reajustes acima de 10, 12. Escutei um caso que inclusive eu pedi que me trouxesse esse contrato para que eu pudesse ver se de fato é real ou não, mas que nós tivemos um reajuste na nossa região do estado de Rondônia com mais de 140%. Pois é. E aí o judiciário, em algumas situações, intervém argumentando justamente pela ausência de demonstração desse equilíbrio que o reajuste foi arbitrário e determina que se restabeleça o estado quo. Pois é, eu estou olhando aqui o nosso chat, tem várias pessoas, o chat da transmissão do YouTube, Certo. tem várias pessoas falando sobre esse tema. Eu vou falar aqui do Sidney Costa, ele falou bem assim: o meu plano é coletivo pela cooperativa de banco, um adulto e uma criança. Tô pagando R$ 9.300. Mais de um ano aguardando o processo da primeira instância. Mas ele paga R$ 9.000 de mensalidade ou ele está pagando R$ 9.000 porque ele tem sinistralidade envolvida? Sinistralidade não, perdão, coparticipação. Sidney, se você está nos ouvindo, se você está nos assistindo, responda aqui no chat. Que o doutor Alexandre está com essa dúvida aqui. Já vai dar uma consulta aqui. Eu fiquei bastante curioso, né? Sidney, e eu te esclareço por quê. A gente tem acompanhado a média de valores de planos de saúde em Rondônia e a gente tem visto que a primeira faixa etária de 0 a 18 anos tem ficado nessa média de 180, 220. Então, assim, ele é gradativo. Nós temos 6 faixas etárias ali que vão sendo analisadas e estudadas. E, obviamente, quanto mais velho, maior vai ser o valor do plano. Mas atingir o valor de R$ 9.000, me parece, o sentimento que eu tenho é que esta fatura está chegando porque há uma obrigação de coparticipação. A coparticipação é o usuário participando e dividindo essa obrigação contratual com a operadora. Então, eu faço o procedimento na rede credenciada, um procedimento que custa R$ 1.000, caso o contrato dele seja de 30% de coparticipação, ele vai pagar ali os R$ 300 de coparticipação mais a mensalidade. Então, assim, precisa se verificar que tipo de contrato que tipo de modalidade está sendo praticada pelo usuário, para que a gente possa realmente trazer um esclarecimento para essa situação. Se você puder responder para a gente aí, a gente já te faz uma orientação de como proceder. E eu tô acompanhando aqui, Alexandre. Tem gente me mandando. Ó, o Sidney tá respondendo aqui, ó. Você tá acompanhando aí? Tô abrindo aqui. Ele falou que teve um reajuste de 156% e em 2024. E em 2025, 174%. Sidney, por gentileza, só não coloque aí o nome da empresa, não, para a gente manter o sigilo dessas informações, mas eu já consigo imaginar de quem você está falando. Então, assim, nós precisamos, de fato, levar ao conhecimento da sociedade que esses reajustes feitos pelas operadoras, eles seguem critérios obrigatórios que a própria Agência Nacional determina. Então, para que eu faça um reajuste nesse índice,
eu preciso trazer estudo atuarial, eu preciso comprovar que houve um alto índice de sinistralidade, que houve o aumento do preço do serviço no mercado, que houve o aumento do custo final para a medicação, para um insumo, que houve aumento da energia. Então, imagine vocês agora com essa questão do IOF. Isso vai afetar, de alguma forma, a saúde suplementar, porque tudo que se precisa para garantir uma assistência, energia, combustível da ambulância, algodão, agulha, tudo isso vai passar e vai sofrer um impacto em algum momento do IOF. E esse IOF vai acabar chegando essa conta para o usuário. Então tem muita gente que não está nem observando, não está nem pensando nisso. Nós vamos ter sim esse reflexo, mas dentro da sua realidade, penso que realmente tem que se verificar se tem toda essa comprovação, e não havendo, o judiciário vai muito provavelmente determinar que se restabeleça ou que se aplique um índice mais justo, mais equilibrado, e se você já tiver feito o pagamento, ele vai determinar que devolva valores. Ele está escrevendo bastante aqui. Sidney, depois, se você quiser, você entra em contato com o Dr. Alexandre, que eu acho que ele vai ter uma satisfação enorme de te orientar, né? Porque senão a gente não vai conseguir prosseguir aqui. A gente consegue fazer o esclarecimento sim, Sidney, fica tranquilo, tá? E são vários aqui, olha. Tem a Márcia, tem o Vanderly Ferreira, tem a Jennifer Militão, tem... São vários. Eu observei aqui a mensagem da Jennifer que diz assim, ó: somos do mesmo grupo coletivo, um abuso, e a justiça aqui não vê esse abuso. E mesmo eu, que ganhei liminar, eles não cumprem a sentença de baixo valor. Ô Jennifer, e aí, obviamente, eu acredito que você está sendo assistido por um advogado ou pela defensoria, mas em qualquer um dos dois, tem que informar o judiciário que não está havendo cumprimento da liminar, tem que pedir ao judiciário que aplique multa por dia de descumprimento, e tem que se buscar, sim, discutir e exigir que essa documentação seja apresentada nos autos para saber se esse reajuste tem base legal para isso, tem fundamento jurídico para isso. Tá? Isso não fere o princípio da equidade do SUS? Mas aqui o Vanderly fez esse questionamento, mas a gente está tratando dentro da saúde suplementar, que trata a rede privada, né? É um pouquinho diferente, Vanderly. É um pouquinho diferente. A equidade a gente trata quando a gente está falando do Sistema Único de Saúde, correto, Alexandre? Ou até falo equidade se eu tratar todo mundo do mesmo grupo, né? Do mesmo. Dentro do suplementar ou todos do SUS. E aí Sim. A gente consegue realmente falar e aplicar a questão da equidade. Sim. Tema quente. Vamos lá. Eu acho que, inclusive, a gente tem que fazer um próximo episódio, Alexandre, para a gente falar só sobre isso. Vamos lá. Eu tô vendo aqui que é um tema bem quente. O pessoal continua falando aqui, ó. Parece que o negócio deu uma esquentada, não foi, Felipe? Ó, Jennifer, aí, ó, foi pedido uma perícia, vai ser feita uma perícia contábil. Vão avaliar esse estudo atuarial, esses custos que estão sendo aplicados, e um perito, com certeza que é de confiança do Poder Judiciário, vai dizer se está certo ou não. Rapaz, olha só, você vê como é que são as coisas, né, Felipe? Quando é ao vivo é um negócio muito, muito dinâmico, né? E a gente faz um roteiro e tal, bababá, mas tudo muda aqui. É disso que eu gosto, cara. É por isso que eu acho que fazer ao vivo é bem melhor. Eu tô aqui, num dos comentários, o seu Naziazeno entrou em contato aqui e escreveu: que iniciativa maravilhosa. Parabéns, doutor Sérgio. Pai da princesa Maria Luz aqui. Um abraço, Naziazeno. Esse homem, Alexandre, para quem não conhece, eu o conheci por conta de uma atuação na Defensoria Pública, onde eu atuei garantindo direitos para a filha dele. Esse homem aqui tem uma história de vida de superação. Eu não vou contar a sua história de vida, tá, Naziazeno? Até porque eu não tenho a sua autorização expressa para isso, mas eu fico até arrepiado de falar isso. Esse homem, ele é um guerreiro. Ele é um guerreiro e suportou muitas violações, muitos abusos de operadora de plano de saúde por conta da filhinha dele. Eu não vou falar qual é o problema, Naziazeno, a não ser que você me autorize aqui expressamente no chat.
Mas o problema da filha dele não é algo assim, não, ela tá com uma febrezinha, vamos dar um remedinho que passa. Não é. É um problema de saúde grave, é um problema de saúde que merece toda a atenção do mundo. Esse homem, que eu acabei de falar aqui, que ele é um herói, ele é um viúvo, e ele é pai, é mãe, é tudo dessa menina. E eu vejo postagens dele, eu já tive contato com ele, mas assim, são muitos atendimentos. A gente não consegue, Alexandre, na defensoria, dar um atendimento. A gente tenta, mas são 600, 700, muitas vezes 1.000 atendimentos por mês. É virtualmente impossível, pessoal, a gente atender, eu, o Sérgio Muniz, atender todo mundo. Mas esse foi um dos casos que me marcou. Me marcou porque eu vejo que é mais uma vez aí a gente falando da burocracia do sistema. São as engrenagens do sistema massacrando um cidadão. Eu vou abrir meu coração aqui para você e trazer minha opinião pessoal com relação à saúde suplementar e saúde pública em Rondônia e no Brasil. Nós somos verdadeiros heróis que sofremos em ambas as situações. Obviamente, em menor grau dentro da saúde suplementar, para aquilo que a operadora entende que não deve autorizar ou cobrir. Mas dentro da saúde pública nós sofremos muito mais. E eu me pergunto constantemente quais as razões que levam tudo isso. Se eu teria um problema apenas de gestão, se eu teria problemas de questões técnicas dentro do Poder Executivo, mas o porquê que nós sofremos tanto com a nossa saúde pública no nosso Brasil. Então, quando você falou a realidade desse senhor, eu não posso deixar de fazer um paralelo com a situação que a gente vê dos pacientes que estão na rede pública. Que, obviamente, tem uma assistência imediata, em Porto Velho, no João Paulo, por exemplo, um caso de urgência e emergência, eles são atendidos por uma equipe muito boa, a gente sabe disso, mas que não conseguem fazer o resto do tratamento, porque não conseguem consulta, porque não conseguem medicação, ficam nas filas durante anos, realmente perdem a esperança de que vão ter contato para que ele possa voltar à rede e ter acesso a tudo isso. E aí eu pergunto para você, o que falta, já que dentro da iniciativa privada, com orçamento muito menor, obviamente um número muito menor... Um orçamento muito maior. Não. Por paciente. Muito maior por paciente, mas muito menor a nível populacional. Sim, os números absolutos é um quarto. Eles conseguem fazer acontecer. Eu não consigo acreditar que o Estado, pelo volume que o Estado tem para aquisição de dipirona, ele consiga pegar um preço maior do que uma iniciativa privada. Eu não consigo. Creio que não. Não era para ser assim. Então, assim, me foge qual é a explicação clara, qual é a explicação óbvia ou quem tem interesse para que isso não funcione. Eu tenho presenciado e acompanhado essa loucura que tem sido a saúde pública aqui, já na gestão do Coronel Jefferson, na gestão do Dr. Jaime, e eu vejo como eles ficam loucos querendo vencer a burocracia, e aí vem um ponto que eu já sei que você vai discutir isso lá na frente, a burocracia para tentar oferecer o mínimo, pelo menos, do que tem que ser garantido. Mas eu também não consigo entender como é que eu sei que eu tenho um hospital e eu precisarei de algodão, eu precisarei de agulha, e eu não acompanho esses contratos para que eu evite que chegue ao final de cada um deles sem ter essa medicação pronta. Eu tenho uma visão, Alexandre, dessa distância aqui, Felipe, o áudio capta? Tá. É porque vai passando o tempo, né? A gente já tá aqui, você falou, nossa, é muito tempo. Já estamos com mais de 1 hora já, 1h10 já de podcast. Não, Jefferson? Jefferson. 1h10. Eu tenho uma visão e eu já faço aqui o convite de público para que você venha aqui uma segunda vez para a gente debater essas questões da saúde suplementar e especificamente sobre burocracia.
Eu acho que a gente, enquanto cidadãos, Alexandre, a gente precisa pensar no hoje para o futuro. É o que a gente chama de pacto intergeracional. Eu sou pai, você é pai, o seu Naziazeno, que está me mandando mensagem aqui, ele acabou de escrever aqui, né, Felipe? Está autorizado, doutor Sérgio, e a defensoria foi crucial para todo o atendimento que minha filha tem hoje. Seu Naziazeno, o meu coração se enche de alegria, de verdade, se enche de alegria ao ver uma fala dessa. Eu fico muito, mas muito satisfeito de ver, Alexandre, que a gente conseguiu pelo menos ajudar uma pessoa. Mas essa é a importância e me pergunto muito sobre isso, Sérgio. Hoje, na minha atuação dentro do direito da saúde, tem situações que chegam pacientes no escritório e eu falo, cara, eu sei que ele não tem o mínimo de condição, mas ele não tem que traga essa orientação para ele. E Sim. A gente faz todo esse processo de orientação e de auxílio judicial, às vezes até pro bono. Mas isso eu quero deixar bem claro. Ele faz isso por conta... Eu tenho o dever legal de fazer isso. Ele faz isso porque quer. Você faz isso por uma liberalidade. Sérgio, até eu acho importante deixar isso claro, claro, é importante. Porque importante. você está vindo aqui como um amigo, como advogado e também como presidente de uma comissão, para daqui a pouco não haver uma confusão de que os advogados têm que fazer isso obrigatoriamente. Não, pelo amor de Deus. O advogado sobrevive das demandas judiciais, por favor. Não, mas é importante, Alexandre, porque... Não, né? São casos realmente que, até por questões de convicção religiosa, realmente me tocaram e eu entendo que eu não estou aqui na Terra, eu não vim para cá simplesmente para fazer filhos ou para, sei lá, como é que queiram entender, mas eu entendo que nós temos um papel social muito maior. Então nós temos que levar conhecimento, nós temos que propagar conhecimento, nós temos que auxiliar aqueles que buscam. E aí a gente auxilia, quando a gente não pode fazer, a gente direciona. A gente direciona para que ele tenha acesso. Para a defensoria quando necessário. Sim, né? sim. Se a situação estiver muito grave, como a história desse plano de saúde, encaminha para o Ministério Público. Sim. Que o Ministério Público intervenha, fiscalize, acompanhe. Mas a gente tem o dever de orientação. Eu acho Você que pode encaminhar para mim também, tá? Porque a defensoria também tem esse poder-dever de fazer essa fiscalização. É porque às vezes, muitas vezes, como eu tenho essa postura bem dialógica, a gente... Agora, dependendo da gravidade, eu cito aqui o caso do seu Naziazeno, que foi uma questão individual. Né? Como ele me autorizou aqui, está autorizado formalmente, a filhinha dele tem um grave problema, eu também não vou colocar aqui em detalhes, onde ela precisa de acompanhamento, Alexandre, médico hospitalar em home care 24 horas por dia. E aí as operadoras falam que não cobra home care. A operadora não forneceu. Tentamos administrativamente, não forneceu. Judicialmente, tutela de urgência, a famosa liminar, pessoal. Recalcitrou. Multa. Cumpriram. Só que... Como é que cumpriram? Tem relatos dele aqui. Relatos em audiência judicial, tá? Olha, a técnica de enfermagem que lá estava não era técnica de enfermagem. Era uma estudante do curso técnico de enfermagem. Eu penso... A filha dele, em várias situações, eu não sei se ela ainda está, tá, seu Naziazeno, mas ela era traqueostomizada e ela precisava fazer sucção. Era ele que fazia, porque os profissionais não sabiam fazer. Bom, ela tinha que ter medicamentos de aplicação venosa. Nós estamos falando de uma criança, né, que fica deitada. E aí eu preciso, né, obviamente, de um profissional com mínima de competência e legitimidade para fazer isso. E quem fazia isso era o seu Naziazeno. Não foi à toa, seu Naziazeno, não sei se o senhor está nos acompanhando ainda, que eu chamei o senhor de um herói. O senhor, além de ter tido a perda da mãe dela, e aqui eu já digo mais uma vez, como eu já disse para o senhor pessoalmente, meus sinceros sentimentos, e eu vejo que esse homem ele tem uma força, uma superação, que eu não sei se eu teria, Alexandre. Doutor Sérgio, só pegar um gancho, essa situação de que a
que a técnica ainda era aluna do curso de técnica em enfermagem, eu gostaria de esclarecer para quem está nos ouvindo que dentro do direito da saúde a gente não defende e não atua só com saúde suplementar, saúde pública. Por isso que ao vivo é melhor, Felipe. A gente atua inclusive com o direito médico, com o direito do enfermeiro, com o direito do psicólogo, com o direito do fisioterapeuta. E esse tipo de situação, para mim, é muito grave. Eu penso que deveria ser comunicado ao conselho de classe específico para que acompanhe, porque se isso está acontecendo, isso não está acontecendo só com a filha dele. Eu requisitei isso nos autos de processo, não sei se foi enviado, mas eu posso pegar a ata e eu envio. Pega em caminho que vai ser instaurado um processo administrativo, um processo ético disciplinar dentro do conselho, e o conselho vai verificar o que aconteceu. Se é exercício ilegal da profissão, eles vão buscar a Polícia Civil, vão tomar as providências que tem que tomar. Se o profissional tinha a capacidade eu só acho que a gente não deve assim tentar resguardar que não era nem profissional, o estudante, né? Porque estava ali tentando arrumar um emprego. O grande errado dessa história, é o plano de saúde. Mas se o plano de saúde quer dar oportunidade, coloca o profissional e ele como estagiário. Justo. Eu ainda tenho minhas ressalvas. Não, mas justo, coloca ali. Ainda tenho minhas ressalvas. Porque tem a questão de contaminação, né? É mais uma pessoa na residência. As minhas ressalvas é na execução. Tem atos que devem ser praticados por profissionais habilitados. Eu não posso permitir que um aluno... Não, mas o aluno ficaria ali para aprender. Para aprender, ok. O aluno ficaria ali para, olha, a gente faz assim, ó, presta atenção, e aí faz. Desde que seja regulamentado esse convênio. Sim, okay. Sim. Agora, Alexandre, eu não sei se você está acompanhando, eu estou aqui, é por isso que eu estou com o meu celular, pessoal. A gente está tendo até declaração de amor aqui no chat, pessoal. A Maria Luísa Silva falando que o melhor do podcast é o Filmmaker, o mais gato e gostoso do mundo. Alexandre, tá vendo? Eu falo para você que eu prefiro ao vivo. Eu falo para você que eu prefiro ao vivo, é por isso. É por essas coisas. É verdade. E aí trazem as experiências do dia a dia que realmente são interessantes. Sim, e é importante a gente ficar batendo papo aqui, conversando com quem está no chat. Enfim, eu acho que isso enriquece. Ou seja, isso é tão importante que é, inclusive, uma das pautas que nós temos dentro da Comissão de Direito da Saúde, de levar esse tipo de situação, esse tipo de evento, para o interior. Sim. Já fiz o convite outrora para a Defensoria, na sua pessoa, que acompanhasse a OAB, já fiz para o CREMERO, como já fiz para o Conselho de Fisioterapia, para que a gente possa fazer esses debates dentro de instituições, dentro da faculdade, para a sociedade, em eventos abertos, porque a dúvida ela é muito grande, o número de pessoas que não sabem os seus direitos básicos com relação à saúde é muito grande, muito enorme. Sim. Inclusive de audiências qualificadas. Eu já lhe relatei que, coisa de uns 2, 3 meses atrás, eu estive numa universidade aqui na capital, né? Numa faculdade, e lá eu me apresentei e perguntei: quantos de vocês aqui sabem que a Defensoria Pública tem atuação na área da saúde? Era um público de estudantes de direito. Ninguém sabia, Alexandre. Doutor Sérgio, eu já estive em faculdade de direito e perguntei aos acadêmicos qual é a abrangência que eles imaginam que eles podem ter dentro da área da saúde. A grande maioria não sabe. Um advogado pode atuar dentro de conselhos éticos, ele pode defender clínicas, ele pode defender hospitais, ele pode defender usuário SUS, ou ele pode defender usuário de plano de saúde. Sim. Então, assim, dentro disso aqui, eu posso trabalhar com direito sanitário. Também. Auxiliando e regulamentando as clínicas que atuam. Todas as clínicas que envolvem saúde precisam de assessoria no direito sanitário. Sim. Então, assim, um leque é muito grande. Imagina se o advogado resolve se especializar simplesmente na saúde suplementar. Pode atuar até no legislativo, Alexandre. Dentro do legislativo, muito importante. Porque muitas vezes as leis que são produzidas ali, eu não estou de maneira alguma criticando nosso regime democrático. É importante deixar essa ressalva, né? Claro. As leis saem sem um parecer jurídico prévio, e muitas vezes são leis que não têm eficácia. É verdade. Porque elas não contemplam a realidade. Em resumo, elas foram escritas por quem não conhece a realidade. Por quem tem poder, mas que não conhece a realidade. Mas trazendo para dentro da assessoria legislativa,
dentro das casas legislativas também tem as suas comissões de saúde. E aí, por óbvio, penso a eu... Vera Angelim está aqui batendo eles têm palmas assessoria e nesse dizendo sentido, né? que realmente esse esclarecimento tem que chegar à população, principalmente a população do interior. E essa é a nossa ideia, dona Vera, é levar realmente para o interior. Nós temos excelentes profissionais do interior e que precisam estar passando por esse processo de atualização, de troca de experiências, que obviamente a gente indo para lá, a gente vai aprender também com os colegas advogados, mas a gente vai principalmente auxiliar e beneficiar a sociedade. O convite já está aceito. Eu vou anotar, já está anotado. O convite... Inclusive já está gravado. Está gravado. Está gravado. O convite já está aceito. A gente só precisa acertar datas e cronograma. Eu acho que essa ida ao interior... eu, inclusive, recentemente, semana passada, eu participei como palestrante numa capacitação de defensores e servidores na cidade de Cacoal. Mas foi um evento só para a defensoria. É muito importante isso. Só a nível de conhecimento para quem está assistindo, o Dr. Sérgio fez com a gente um workshop da judicialização da saúde, do atendimento até a sentença. Dentro da OAB, onde nós tivemos ali a participação da grande maioria eram advogados. Correto. E dentro daquele público, nós podemos observar que alguns colegas não sabiam da possibilidade da atuação com o SUS pela via administrativa na tentativa de resolver alguns problemas. Então, assim, isso não vai impactar nos seus honorários. Isso não vai reduzir o teu poder econômico na sua atuação jurídica. Pelo contrário, você vai trazer maior celeridade para o teu cliente. Você vai contratar seus honorários para o seu cliente, mas você vai trazer celeridade. Então, existem coisas, e o Dr. Sérgio hoje consegue resolver muita coisa pela via administrativa, porque ele busca, fala, olha, já existe a política pública, já existe a previsão e eu preciso de tal medicação. E o Estado vai e informa, não, realmente nós temos aqui tal fornecedor, pode ir lá na farmácia, vá buscar, encaminhe, e a regulação faz todo esse processo. Às vezes não é tão fácil como o Alexandre está colocando aqui, não, mas a gente consegue. Mas, Sérgio, qual seria o número de judicialização 100%, se você não tivesse essa possibilidade? 100% de judicialização. 100%. Sem isso é 100%. Nós temos um consenso dentro da atuação, pelo menos do grupo da comissão, a gente faz esse papel também de buscar uma esfera mais rápida, mais administrativa para tentar resolver. É óbvio que tem casos que você olha e fala, não, isso aqui não vai dar certo, não adianta, por experiência, que não vai ser resolvido, eu preciso judicializar. E aí a gente encontra alguns entraves. E aí, assim, eu tenho uma opinião pessoal com relação a natjus, com relação a liminares. A gente precisa, Alexandre, e já fica aqui o convite. Como disse você, está gravado. A gente precisa debater, discutir burocracia. A gente estava falando sobre legado intergeracional. A gente precisa, enquanto cidadãos, escolher qual é o país que a gente quer deixar para os nossos filhos, para as nossas filhas. É um país da burocracia? É um país que, para você conseguir um comprimido médico, você tem que entrar com ação judicial? Porque é um país que porque você... está autorizado a fornecer apenas para adulto e não para criança? Eu já, inclusive, fiz um vídeo sobre isso, né? Já fiz um vídeo sobre isso. Então, assim, e eu não estou aqui querendo culpabilizar a gestão, culpabilizar o servidor. Muito pelo contrário. Os servidores, muitas vezes, heroicamente querem auxiliar e ajudar. Só que eles têm amarras, pessoal. Eles estão algemados, eles estão presos por uma burocracia sufocante. E é isso que eu acho que a gente tem que repensar, Alexandre. E falando dessa burocracia, eu só queria fazer um elogio aos profissionais da saúde que atuam na nossa rede pública em Porto Velho, em Rondônia, porque vocês são verdadeiros heróis. Eu já tive algumas visitas dentro do João Paulo. Eu sei a realidade que é. Eu já vi, eu já presenciei. Mas eu também vejo o amor com que eles executam aquela atividade. Eles realmente estão imbuídos em conceder, em prestar, em assistir aqueles pacientes. Eu já presenciei casos de enfermeiro falar para mim, doutor Alexandre, eu fui e comprei
gaze, comprei para ele fazer o tratamento curativo dele em casa. Porque eu já sei da dificuldade que vai ser dele voltar dentro da rede. Para ele ir numa UPA, para ele não... Entende? Então essa sensibilidade do profissional da saúde, ela é real e eu vivenciei e presenciei isso dentro da nossa rede aqui no estado de Rondônia. Faço minhas as suas palavras. O profissional de saúde, não vou aqui falar de Rondônia, não vou falar do Brasil como um todo. Ele muitas vezes ele está trabalhando com uma remuneração inadequada. Cobrindo um plantão atrás do outro. Ele está trabalhando com uma carga de trabalho excessiva. Ele está trabalhando com uma estrutura de trabalho em volta absolutamente inadequada, indo da parede que está mofada, a falta de insumo médico, a falta de medicamento, a falta de material básico. E ainda assim eles salvam vidas. Com certeza. Então, assim, a gente tem que de fato reconhecer essas pessoas que trabalham de uma maneira hercúlea. São verdadeiros heróis. Sim, sim. E essa prova desse heroísmo a gente tem no período da pandemia. Eles abdicaram, a grande maioria, de estar no seu lar, na segurança, para estar lá executando a profissão para a qual estudaram, para a qual se habilitaram, correndo risco sério, Sim, de morte, mas estavam lá. Então eles merecem sim os nossos aplausos, fica o meu registro. sim. Alexandre, a gente tem eu fiz um roteiro aqui, pessoal. A gente tem muita coisa para falar, mas a gente já está se encaminhando para a parte final do nosso episódio de hoje. Mas você sabe que você vai voltar aqui, né? Será um prazer. Você vai voltar aqui. Mas eu antes da gente caminhar para o final, eu queria te fazer algumas perguntas quentes. O nosso pinga-fogo, pessoal. Tá preparado? Gostei já do pinga-fogo. Vamos lá. Meu amigo Alexandre, se você fosse secretário de Estado de Saúde, qual seria a sua primeira medida para tentar melhorar a saúde do nosso estado? Missão difícil. Realmente uma missão difícil. Mas para que todos possam trabalhar e realizar um planejamento, eles precisam primeiro saber a realidade. Então é levantar dados para saber quais são os gargalos que nós temos na saúde, qual é a maior dificuldade, qual é o maior entrave, se é fila cirúrgica, se não é, se é medicação, se é insumo, o que é. E a partir daí fazer um plano de trabalho realmente para começar a executar dentro da burocracia que envolve serviço público, para poder adquirir, contratar e executar tudo isso. Até para contratar a saúde complementar, eu preciso passar por este processo que a lei determina e que exige para fazer essa contratação. E esse tempo que você tem para fazer todo esse processo, a população está precisando. Tem gente morrendo. Se eu fosse resumir em uma palavra o que você disse, você falou em planejamento. Planejamento. Maravilha. Alexandre, na sua opinião, o Sistema Único de Saúde, ele realmente é gratuito ou todos nós pagamos por ele? Doutor Sérgio, penso que o Sistema Único de Saúde ele está longe de ser aquilo que o legislador idealizou na Constituição Federal. Mas eu não posso descartar que o nosso SUS talvez seja a melhor assistência que se possa dar a nível continental, como é o nosso Brasil, Sim. para um número populacional como nós temos. Então ele não é o perfeito, mas ele é muito bom. Ele precisa de ajustes, por óbvio, mas a gente depende também do auxílio do Poder Legislativo para melhorar muita coisa. Correto. Próxima pergunta. Quer tomar uma água? Por favor. Pessoal, essa parte, ele até falou para mim assim, doutor, você quer dar uma olhada no script? E eu falei, não, estou à vontade.
Mas vamos lá, tem perguntas aí interessantes. Vamos lá, então. Desculpa te interromper, só para voltar. Claro. Eu não tenho pretensão política nenhuma, tá, gente? Só para deixar claro. Não é a minha área. Eu nasci para ser advogado. Então, não me façam nem convite para isso, porque a resposta já é negativa. Não, mas eu já iniciei o podcast dizendo que o objetivo é ser informativo, o objetivo aqui é a gente pegar a opinião de quem está aqui. Querendo ou não, Alexandre, você é uma autoridade na área da saúde. Seja autoridade pelo conhecimento, seja pelo cargo que você está ocupando. E é importante passar essa opinião para quem está nos vendo, porque de alguma forma eu quero crer que a sua opinião pode impactar dezenas, centenas, quem sabe milhares de pessoas. Com certeza, temos que ter muita responsabilidade nas nossas respostas. Inclusive, eu dou parabéns para aquele que realmente escolheu, como o Coronel Jefferson, que esteve aqui, o Dr. Jaime, de assumir esse papel de ser gestor, porque ele não é fácil. Não. Ele não é fácil. E assim, a gente já sabe, ele vai entrar, vai agradar alguns e outros não. Então ele já tem que entrar sabendo que ele receberá críticas. Jesus Cristo não agradou todos. Exatamente. Então, assim... Agora imagine você que vai escutar críticas de quem sequer sabe como funciona o sistema. De fato, não é fácil. E o maior número das críticas são de pessoas que desconhecem o sistema. Sim, sim. Estejam elas bem intencionadas ou não. Que tem uma segunda intenção nessas críticas, né? Sim, sim. Mas vamos lá, qual é a próxima aí? Terceira pergunta. Agora nós vamos falar com... Agora são perguntas mais tranquilas agora. São mais tranquilas. mas eu acho que são interessantes para quem está nos vendo. Qual é o erro mais comum que as pessoas cometem ao contratar um plano de saúde? Sérgio, nós temos alguns erros básicos dentro do plano de saúde. Primeiro, já está ali no preenchimento da ficha declaração de saúde. Tem pessoas que omitem problemas que para ela não faz sentido nenhum ela relatar, como hipertensão. Diabetes. Mas quando ele precisa da assistência e se verifica que era uma doença pré-existente, ele vai ter uma negativa. Ele vai perder a cobertura. E ele vai perder a cobertura. Então, assim, eu preciso analisar o contrato, eu preciso observar, desde a minha declaração de saúde, a abrangência do meu plano, qual é a rede que eu estou contratando, como funciona o reajuste, quais são as possibilidades que eu tenho de utilizar portabilidade ou não se eu desistir deste plano, se me aproveito ou não as minhas carências. Eu preciso saber se o meu plano é coparticipativo, acredite você ou não. Eu vi muitos processos de usuários que chegavam e falavam: meu plano é particular, grupo familiar. E quando a gente pegava a minuta do contrato, ele estava num plano coletivo, coparticipativo. E ele não entendia porque ele pagava uma conta maior. Então, assim, é necessário que você conheça, que você leia o seu contrato e, se você tiver dúvidas, solicite esclarecimento da própria operadora ou busque algum advogado, a própria defensoria de sua confiança para tirar esse esclarecimento. Está movimentado aí, Sérgio? Podemos fazer a próxima pergunta? O pessoal está perguntando aqui. Inclusive, a Vera Angelim, ela comentou aqui. Engraçado que eu não estou lembrado, Vera. Já falei com o Dr. Sérgio para fazermos essa pauta aqui em Ji-Paraná. De repente ela falou comigo, desculpa, Vera, eu me esqueci. De repente, se você tem o meu número, me manda um oi aqui no WhatsApp. Tá escrito aí, não tá? Dona Vera, nós temos a intenção de ir para dentro de instituições de ensino, e aqui o convite vou levar, obviamente, se aceito, a Defensoria Pública junto, mas a gente quer ir para dentro das instituições de ensino, a gente quer ir para dentro da OAB, a gente quer ir levar para a sociedade ao maior número de pessoas possíveis o conhecimento. Então, obviamente, quando estivermos em Ji-Paraná, nós vamos fazer um processo, um trabalho de divulgação, e eu espero ter a oportunidade de conhecê-la nesse evento.
será muito bem-vinda. Maravilha. A pergunta em sequência dessa: se alguém que está assistindo e tem um plano de saúde que negou o tratamento, qual é o primeiro passo que deve tomar? O primeiro passo é ter acesso ao contrato. A grande maioria chega e reclama da negativa, mas ele nem tem a cópia da negativa, ele não solicitou e as operadoras são obrigadas a fornecer. Ele não tem a cópia do contrato dele para a gente saber qual é a cobertura que ele tem direito. Então, assim, os primeiros passos: peça a negativa por escrito, traga o seu contrato e peça para o seu advogado ou para a Defensoria Pública para analisar a situação e verificar se há uma arbitrariedade ou não. Meu amigo, que conselho você daria para alguém que está enfrentando problemas com o plano de saúde ou está enfrentando problemas com o próprio Sistema Único de Saúde? Qual é o seu conselho? Pode ser um conselho de um cidadão, um conselho do advogado, o conselho do presidente da comissão de saúde. Vai um conselho de cidadão, porque eu costumo dizer que qualquer um que tenha que demandar pela via judicial, ele primeiro tem que ter um controle emocional muito forte para aguentar o tempo de demanda ou para aguentar este processo de cumprimento de prazos, né? Então, tudo dentro do processo judicial envolve prazos. E, às vezes, o paciente, o beneficiário, não consegue compreender e não tem emocional suficiente para carregar tudo isso. Então, sempre antes de contratar, e eu volto para a resposta anterior, analise, verifique, tire suas dúvidas com seus contratos, para que você faça um contrato que te traga maior segurança e maior tranquilidade para o processo que você vai ter daqui para frente e que você escolheu. Gente, eu quero aqui pedir desculpas. É porque na foto, Vera, aqui no YouTube, você não tem foto, mulher. Eu tô falando com a Vera Márcia, lá de Ji-Paraná. Ela é vereadora lá em Ji-Paraná, também conhecida, pessoal, como Pérola Negra. Entendeu? É uma pessoa que tem uma participação, uma ativista, e de fato ela já me chamou, inclusive me chamou para um evento, eu fui lá no ano passado. Desculpa, Vera, eu não lembrei de você, mas é porque você também não tem foto aqui, né, mulher? Você tá aqui, tava Vera Angelim, e só um V, né? Você não tem foto no perfil, mas temos que dialogar, Alexandre, temos que dialogar com essas lideranças, porque eu vejo que é muito importante a gente caminhar nesse sentido. Você já respondeu a pergunta, cara? Qual o conselho que você daria? Já respondi. Faça uma análise do contrato e realmente escolha algo que vai lhe trazer maior segurança. Maravilha. Eu vi uma mensagem aqui, Sérgio, tá lá em cima, da Daniele Rosa, que diz assim... Vamos lá, aqui é tanta coisa, né? Sidney Costa, o governo do estado já está com recurso e não aplica. As terapias integrativas ajudam e ajudam muito no tratamento. Daniele Rosa, eu não sei. eu vou falar, tá lá em cima, Sérgio, eu não consigo. No início, abaixo da mensagem de Luiz Mota. O que eu penso aqui, aí eu falo da história que eu mencionei agora há pouco, a história do sistema. Nós temos uma deficiência gigante de profissionais e especialistas em Rondônia. Eu já acompanhei algumas situações de se fazer um chamamento público e não contratualizar com ninguém dentro de serviços de saúde, porque não há um interessado a prestar o serviço para o Estado. Primeiro, porque a tabela que se aplica é a tabela SUS, com complemento, às vezes, do próprio Estado, mas o valor muito baixo. E segundo, por falta realmente de especialistas. Então, assim, hoje nós temos quantos cursos de medicina em Rondônia, você sabe, Sérgio? Não sei. Mas quantos médicos se formam aqui todo semestre ou todo ano e permanecem aqui? Quantos vão para outros estados, fazem a sua residência, a sua especialização e voltam para cá? Esse número é muito pequeno e a população está crescendo, está envelhecendo, está precisando cada vez mais de especialistas. Então, algo tem que ser feito. Ou se melhora, ou se atrai financeiramente profissionais de fora para cá, ou a gente vai encontrar um caos ainda muito, muito pior. Para os próximos anos. Para os próximos anos. Meu amigo Alexandre, a gente está caminhando já para o final, já quase 2 horas de podcast, 1 hora e 40 minutos.
a gente tem aqui eu fiz tantas perguntas aqui para vocês, cara, para você sobre judicialização da saúde, que a gente falou muito pouco, sobre problemas de regulação, sobre o nosso estado de Rondônia e questões regionais dos planos de saúde aqui em Rondônia. Eu acho que quem está nos assistindo vai ter todo o interesse de ouvir isso, né, Felipe? Pelo que a gente viu aqui do chat, né? Eu tinha até perguntas sobre como a telemedicina pode ajudar. Está ajudando muito, Rondônia. Pode ajudar e assim fazer perguntas em sequência sobre telemedicina, mas a gente já está caminhando para o nosso final, Alexandre. Mas pessoal, ele vai voltar, não vai? Eu quero deixar aqui um conselho ao meu amigo Sérgio, que dentro desse contexto eu acho que tem algo que tem que ser falado, que tem que ser tratado e tem que ser explicado para a sociedade. Saúde complementar. Conheçam como funciona, conheçam quando é utilizado e o que o nosso Estado já tem contratualizado. Existem muitos serviços que o Estado não consegue prestar e que a iniciativa privada vem e o faz. E hoje nós temos contrato aí de ortopedia, urologia, cardiologia, oftalmologia, que está sendo executado com o apoio e o auxílio através dos contratos com a iniciativa privada. É a terceirização. É a terceirização. A gente tem que tomar cuidado quando a gente utiliza a nomenclatura, porque estamos com uma discussão muito grande sobre a história de João Paulo. Sim. E aí a população está tendo uma confusão. Inclusive o Jefferson muito maior. Falou aí. É, uma confusão onde muito você maior está sentado do que de fato está acontecendo. Mas eu prefiro que o coronel faça esse esclarecimento. Sim. Ele também ficou de voltar aqui, porque também a gente pensa que 1h30, 2 horas dá para falar muito. Você inclusive achou, né? E você viu que passa e a gente nem percebe? A gente nem percebe. Alexandre, doutor Alexandre Calil, eu queria que você agora deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo, sobre o que você quiser falar. E também você aproveitar e, se quiser, fazer o seu merchan. Informar para as pessoas, para quem tiver interesse, como essas pessoas podem lhe procurar, como essas pessoas podem conhecer o seu trabalho e obter mais informações sobre o serviço advocatício que você presta. Ok. Inicialmente, eu já preciso fazer um registro aqui que, como foi dito no início, o nosso convite tem um caráter informativo, educativo, e aí eu me reservo o direito de não trazer para vocês um direcionamento sobre meu escritório particular. A finalidade aqui para mim não é essa, mas eu quero trazer uma mensagem para vocês no seguinte sentido. A saúde pública ou a saúde privada precisa de atenção. E nós precisamos que a população participe. Nós precisamos movimentar o maior número de pessoas possíveis, de autoridades possíveis, para que a gente possa construir, com o auxílio de vocês, políticas públicas realmente que tragam resultados ou que façam alterações em políticas já existentes para que a gente possa trazer um benefício para a nossa sociedade e para a nossa saúde. Então, um agradecimento especial, meu amigo Sérgio, pelo convite. Me coloco à disposição, como sempre fizemos, a Comissão de Direito da Saúde está à disposição da Defensoria. Nós temos criado esse diálogo de comunicação institucional. A OAB está à disposição da sociedade. A OAB, se precisarem, pode buscar a OAB e a OAB vai trazer o esclarecimento, vai trazer a orientação e, quando necessário, haverá intervenção ou de advogados, ou da Defensoria, ou do Ministério Público, conforme a necessidade de cada um de vocês. Meu muito obrigado a vocês. Pessoal, esse foi o nosso 4º episódio do podcast Direito e Saúde. Na próxima terça, dia 12, às 19 horas, teremos um convidado bem diferente. Sabia, Alexandre? Será o Tenente Coronel Salé. Ele é um policial militar, mas ele é o comandante das operações aéreas aqui no estado. Atua nos resgates. E é ele que efetua, junto com a equipe dele e com médicos, os transportes aeromédicos e os resgates. Excelente. Vamos conhecer um pouco dessa realidade que poucos conhecem. E que salva vidas. Salva vidas.
Pessoal, mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Espero não ter falado muita bobagem aqui nesse nosso bate-papo, né, Alexandre? E mantenham-se ligados no Direito de Saúde. Exatamente. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.